Isso fica por conta da organização, e aí já foi feito um acordo, tem uma empresa que vai fazer uma parceria com o governo do estado de São Paulo, FIFA, né? Porque é importante para a cidade, para o governo do estado, pelo menos esse é o discurso, né? Essa é a explicação, ter um evento como a abertura da Copa. A gente fala, por exemplo, são 2 eventos esportivos que servem como parâmetro, Fórmula Indy e Fórmula 1 em São Paulo, né? A Indy tem 2 dias, a Fórmula 1 tem 3, mas a sexta-feira você tem pouco movimento de público. Vamos falar, são eventos de um fim de semana, ou com um grande público, especialmente no domingo. E eles geram, pela movimentação de gente, eles geram muita receita para a cidade. E você pode colocar na mesma proporção a abertura da Copa do Mundo. É um evento que vai movimentar 68 mil pagantes, né, torcedores dentro do estádio, mais milhares de jornalistas e de tantas outras pessoas que vão se envolver nesse grande evento. Então, vai ter uma grande movimentação, um grande impacto na cidade. Você tem essa estrutura modular. Inclusive, em Salvador, ameaçou desabar outro dia por causa de um parafuso que estava solto lá, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, o Estádio Olímpico de Londres, ele era metade de alvenaria e a outra metade modular. Quer dizer, ao final dos Jogos Olímpicos, eu toda vez que passava, ficava imaginando como é que ia desmontar também, aquilo. A parte de cima totalmente desmontável. Quer dizer, já foi projetado para isso. Eles seguraram, eles protelaram um pouquinho, né, essa desmontagem. Na Olimpíada no Rio de Janeiro, que vai ser todinha praticamente na Barra da Tijuca, quase tudo vai ser desmontável, inclusive a piscina. Outro dia, numa transmissão que eu fiz aqui, acho que com o Piperno, ele estava dizendo, a piscina vai ser um encaixe de Lego. Terminou a Olimpíada, você desmonta aquilo e acabou. Acabou, simplesmente acabou. Agora, mais uma coisa que os novos estádios terão e que nos afeta profundamente, nós da imprensa. Os estádios passam a não ter mais cabine, que é uma tradição da imprensa brasileira desde os anos 50, desde o tempo do Ari Barroso, aquela coisa toda. Não vai ter mais cabine, agora é posição. A partir de agora, os estádios não foram mais projetados para ter cabine. Mas no Maracanã, quantas posições nós temos no Maracanã? Umas 2.000 pessoas. Porque você ocupa o lugar de... Mas você tira quase que toda a parte da imprensa internacional e deixa só um filete. Como era o Maracanã antigo, acho que vocês lembram, que tinha o que a gente chamava, era o... Como é que era? Não era era um puxadinho que tinha em cima, que ficava em cima das cabines de rádio. Então, a partir de agora você vai ter ali, você senta ali. Isso quem é visitante. Para a imprensa local, as cabines vai ter ainda? As cabines estão preservadas, sim. O problema é que o número de cabines, você tinha um espaço ocioso. Então, você imagina, e hoje eu entendo, né, se você vai usar o estádio como negócio, você deixa lá, vamos dizer, 20 cabines preparadas para a transmissão de um jogo. Aí, sei lá, internacional, né? Ele tem as rádios do Rio Grande do Sul, emissoras de televisão que vão transmitir. Essa é a frequência normal de um jogo do Internacional. E aí, 8 cabines, 10 cabines vazias durante 80% dos jogos do Inter. Quando tem um clássico, ou quando tem um jogo contra uma equipe de um grande centro e tal, aí essas cabines vão ser ocupadas. Então, na conta, isso aí não valia a pena. É melhor você vender um camarote, você ter mais um espaço que seja comercializado e gire a favor do clube dentro do estádio. Então, por isso que esses espaços eles estão reduzidos hoje àquelas emissoras que acompanham os clubes, até porque é interessante, não sei se quem está em casa entende muito bem a diferença que o Brasil tem com relação ao mundo inteiro, né? Se você entra num centro de imprensa de Copa do Mundo, você vai ver lá uma rádio da Coreia do Sul, 2 da Itália, uma da França. Aí você chega num lugar, normalmente eles fazem isso lá, reúnem todo mundo, que é a área do Brasil tem 20 rádios, né? A gente tem uma força grande regional das emissoras de rádio, então elas acabam ocupando um espaço que outros países não têm, né? Eles não têm essa mesma característica. Lembrando que custa muito caro para você ter um espaço. Exatamente, custa caro para você transmitir de lá, para você ter um espaço, mas digo assim, e isso explica muito, né, dessa necessidade de cabine, do que você, torcedor, vai ver
nas imagens que a gente mostra do Maracanã, da Arena do Grêmio, dos jogos, né, que a gente vai ter daqui para frente em grandes arenas dentro do futebol brasileiro, e você vai ver também quando você estiver dentro do estádio. Kaká falou em mobilidade urbana, também acho que já ficou claro na Copa das Confederações que esse é um ponto importante a ser atacado pelas autoridades. Houve um problema em quase todas as obras, se não me engano, só uma das obras previstas para a Copa do Mundo ficou pronta já para a Copa das Confederações. Então, era meio... Sabe aquela coisa quando o professor fala, você me entrega até o dia 25 o seu trabalho, mas se você quiser eu te dou um prazo até 28. Ninguém entrega no dia 25, todo mundo entrega no dia 28. Então, assim, a FIFA falou, vai ser muito bom se ficarem prontas essas obras para a Copa das Confederações, mas fundamentais para a Copa do Mundo. Então, quase todo mundo vai deixar isso pronto para a Copa. Porque foi difícil chegar aos estádios? Como é que foi isso? Mas teve um entrave para essa análise aí, Patrick. Geralmente já é difícil chegar, né? Pela quantidade de gente. Pela quantidade de gente e pelas manifestações que cercaram os eventos, né? Por exemplo, eu estava em Brasília na estreia e saí correndo com o povo na hora que a polícia foi para cima dos manifestantes. Eu estava lá cobrindo. Você imagine a cena, né? Polícia correndo, manifestante e a reportaiada toda correndo também, né? E no meio disso tudo, o torcedor com a camisa do Brasil, japoneses que vieram lá do outro lado do mundo, 30 horas de viagem, com o filho no colo, passando no meio daquela confusão. Então, quer dizer, esse foi um entrave para a nossa análise, né? Agora, em Fortaleza, eu andei 3 quilômetros para conseguir chegar ao estádio. Carro não passava, e mesmo com todas as facilidades que nós temos. Por isso que eu e o Cleverson, a gente sempre fala, né? treine com a gente, que 3 quilômetros você tira de letra, né, Cleverson? Facinho, não tem problema nenhum. Uma boa caminhada. Com isso... 30 quilos de peso de equipamento? Tranquilo. Mas quanto a isso, na Alemanha também era assim. Eles, a FIFA tem um padrão, eles deixam faz um perímetro, um perímetro muito grande. Isolamento. E o metrô passava, se não me engano, em Leipzig era 600 metros do estádio. Então a pessoa, no mínimo, os 600 metros ela ia caminhar. E tinham várias estações de ônibus e metrô, então quem conseguia descer mais perto, descia essa distância. E aí já tinha o primeiro bloqueio, o segundo bloqueio, e aí vinha um detector de metal. E muitas vezes esse espaço de caminhada, ele é até o que a organização de um evento desses precisa para dispersar um pouco a multidão. Né? Porque se você coloca... Aumenta o raio, né? Vamos imaginar, né? A boca da saída do estádio aqui e a entrada do metrô logo na frente, você pode ter um acúmulo de gente. Então, quando você amplia esse espaço, as pessoas vão caminhando, cada uma no seu ritmo, isso vai deixando... Né, a coisa menos concentrada e os acessos ficam um pouco mais fáceis. Dá mais segurança. Como é que foi a revista? Depende da logística de cada um também, eu acho, né? Porque a hora que você sai da tua casa... Eu, por exemplo, posso falar um pouquinho, porque eu fui ver a final no Maracanã. Eu não peguei manifestação nenhuma, porque eu fui almoçar antes próximo ao Maracanã. Teve revista? Várias. Passei por umas 3 antes de chegar... para seguir o meu caminho para onde era a minha entrada, que eu fiquei na Amarela, por exemplo, né? Aí eu cheguei por volta, sei lá, de 5 horas para ver o jogo, não aconteceu absolutamente nada. Na saída foi muito conturbado, porque o problema é a saída. Só de você olhar da onde eu estava, pelo menos, nas rampas, para pegar o metrô era uma coisa de dar um pouco de desespero. Aquele bando de gente aglomerada, sabe, por todas as rampas, né? Porque é um zigue-zague que faz, né? E eu desisti, eu falei, imagina, não vou nem chegar. Eu fui de ônibus, embora de ônibus. Acabei pegando um ônibus e fui embora. Acabei indo de ônibus ao invés de metrô. E foi super rápido, né? Renata, viu, Patrick? Essa é uma reclamação muito comum, que eu acho que tem que acertar para a Copa do Mundo. Quem trabalha para auxiliar a chegada do torcedor tem que ficar mais 1 hora, 1h30 depois do evento. Que não é só a chegada. Para fazer a saída também. É a saída. Tivemos vários relatos, inclusive, da Thaís, né? Thaís Freitas, dizendo que ficava perguntando e não achava mais ninguém para falar, olha, eu vou para a esquerda, vou para a direita, eu tô no Leblon, é melhor eu pegar o táxi do outro lado, pegar o metrô aqui, entendeu? Então, isso é importante, porque o evento, quando a bola para de rolar, acabou o jogo, mas o evento não é só
né, não são os dois times, os repórteres, o circo que vem depois. Mais que isso, né, Quesada? Voluntários que saibam falar outra língua. Eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, não sei se domingo ou segunda-feira, contando que os estrangeiros, eles ficaram completamente perdidos, porque as placas não são bilíngues, as pessoas não sabem falar uma outra língua para uma orientação. Então foi duro. Ó, as placas, elas obrigatoriamente, elas têm que ser bilíngues. Quem não fez, pisou na bola. Agora, o voluntário, eu não sei como é que foi o processo do Kleberson. O processo de seleção para voluntário na Alemanha foi muito rigoroso. E eu na época falava 4 idiomas, mas dos que falava menos. Eles selecionaram a gente que falava 5, 6, 7 idiomas. Tinha falava gente... o quê? Português, alemão? Português, espanhol, alemão e inglês. Desculpa, português, espanhol, inglês e japonês. Né? O meu alemão era muito fraco, eu nem considerava. Mas deu para resolver algumas coisas básicas, né? E os alemães não precisavam. Porque a maioria dos voluntários eram alemães, então os alemães eram os que menos precisavam. Eles faziam questão de contratar os estrangeiros mesmo. Eles queriam gregos, porque falava grego e era difícil, eles queriam coreanos, a seleção da Coreia estava lá. Tanto que uma das partidas que eu trabalhei foi França e Coreia, eu não falava nenhum dos dois idiomas. Então eu trabalhei na imprensa lá em cima. Mas nos dias que jogou, por exemplo, México e Argentina, os dois países falavam espanhol, tinha que trabalhar Angola e Irã. Precisava de alguém que falava o idioma de cada. E Angola fala português, então trabalhei embaixo. E eles tinham gente para todos os idiomas e solicitavam o tempo inteiro. Então, no dia do jogo daqueles países que falavam aqueles idiomas, aqueles voluntários tinham um crachá especial e eles eram solicitados a qualquer momento a subir e descer para resolver problemas, né? Tá vendo? Andar 3 quilômetros não é nada, fica subindo. Mas eu vi muita gente, viu? Assim como você teve a experiência de ir para a Alemanha, muita gente de fora... Voluntários que vieram, sim. Muitos americanos, muitos alemães. E a preferência deveria ser para os estrangeiros nesse caso. O estrangeiro que fala 3 idiomas deveria ter a preferência por ser nativo. Em alguns casos, né? Lógico que não são todas as posições, mas quem vai trabalhar com mídia, certamente os jornalistas precisam mais, porque vai vir jornalista do mundo inteiro. O pessoal que trabalhava em segurança são contratados, eles são pagos. Segurança todos são pagos, não são voluntários. E algumas áreas como... Tem voluntário que é para direção, eles só levam as pessoas, né, para os locais. E esse tem que ser brasileiros, tem que conhecer o local, principalmente tem que ser da cidade. Você tem uma característica para cada tipo de trabalho. Para cada tipo de voluntário, né? Então depende para o que você se aplica, né? Muito legal falar um pouquinho mais, né, de como foi a organização aí da Copa das Confederações, para a gente projetar também a Copa do Mundo que vem aí, falta menos de um ano. Agora a gente vai ver um pouco mais de notícias, né, algumas notícias desta quinta-feira, para continuar a conversa aqui no Magazine. Renata? Um jogador sensacional. É uma pena que a gente não tenha o atletismo na formação de toda a garotada, viu, Kleberson? Senão acho que a gente ia saber que o Paulinho, por exemplo, era um grande corredor, porque ele tem um fôlego. Não, o Manchester United tem um reforço para a próxima temporada, né? Tem. Bolt. Usain Bolt vai ir. É o que vai jogar de lateral, não? Ele declarou que ele é torcedor do Manchester. Ah, sim, ele é apaixonado pelo Manchester. E ele já disse que já escolheu também a equipe que ele vai torcer na Copa do Mundo. Ele vai torcer pra Argentina. É mesmo? Patrick é bem informado, hein, Patrick? Sabe tudo que tá, infelizmente, ele vai torcer errado, mas... E a gente faz essa festa quando ele vem aqui? Vamos fazer mais, não. Ele merece festa, ele é bacana, ele é gente boa. Mas do Messi. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais de atletismo. Já tem a Diamond League de Lausanne, o Kaká e o Kleberson vão explicar para você tudo o que aconteceu e como é que está essa preparação para o campeonato mundial. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada em gols de Newell's. Participou aqui do Magazine e hoje conquistou um grande resultado na etapa de Lausanne da Diamond League. Augusto Dutra terminou em segundo lugar no salto com vara. Jonathan Silva também competiu e acabou em sexto no salto triplo. E nos 100 metros masculino, Tyson Gay não deu chances para os adversários. Expectativa, vamos ficar de olho no Asafa Powell na raia de número 3, Nickel Ashmid. O jovem jamaicano na raia 4, Tyson Gay. Na aguardada prova dos 100 metros, domínio de Tyson Gay. O norte-americano venceu com um tempo de 9 segundos e 79 centésimos. 11 milésimos depois, chegou o jamaicano Asafa Powell e o terceiro foi Michael Rogers, também dos Estados Unidos.
Equilíbrio na disputa dos 100 metros com barreiras feminino. Com diversas atletas na briga pela vitória, Dawn Harper Nelson conseguiu se antecipar às rivais e garantir a primeira posição com um tempo de 12 segundos e 53 centésimos. Também norte-americanas, Kelly Wells foi a segunda e Lolo Johnny chegou em terceiro. Harper, a americana, vence a prova e surpreende Sally Burton. Já no salto com vara, destaque para o grego Konstantinos Filipides, alcançando a marca de 5 metros e 72 centímetros. Em segundo ficou o brasileiro Augusto Dutra, 10 centímetros mais baixo, e em terceiro ficou o alemão Rafael Rodzip, que saltou 1 centímetro mais baixo do que o brasileiro. O francês campeão olímpico Renaud Lavillenier decepcionou mais uma vez e foi eliminado após as 3 primeiras tentativas. É surpreendente! Vamos ver o Félix Sanches aqui. E vamos nós! Na prova dos 400 metros com obstáculos para homens, não teve